Fala galera, esse é o canal Show das Exatas e vamos dar prosseguimento à nossa playlist sobre circuitos elétricos 1. Na nossa aula de hoje, vamos estudar as leis de Kirchhoff. Sozinha, a lei de Ohm não consegue resolver todos os circuitos elétricos. Porém, ao ser usada junto com as duas leis de Kirchhoff, forma um conjunto de ferramentas completo e eficiente, capaz de analisar uma grande variedade de circuitos. O princípio da primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei se baseia na lei da conservação de carga, que exige que a soma algébrica das cargas dentro de um sistema não pode mudar. O princípio da segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff se baseia no princípio da conservação da energia. Afirma que a energia total em um sistema isolado permanece constante. Então vamos estudar a primeira lei. Lei de Kirchhoff para a corrente, conhecida como LKC. A soma algébrica das correntes que entram em um nó, ou um limite fechado, é igual à soma das correntes que saem desse nó. Matematicamente, temos o somatório das correntes de entrada é igual ao somatório das correntes de saída. Escrevendo de uma forma geral, temos que somatório de n igual a 1 até n, e n é igual a 0. Aplicando isso aqui, esse somatório indica que a soma algébrica das correntes, seja ela de entrada ou de saída, é igual a 0. Exemplos. Temos aqui esse nó, e aqui temos a corrente 1, e 2 e 3 entrando, e 1 mais I2 mais I3 entrando nesse nó, e aqui eu tenho I4 e I5 saindo desse nó. Então as correntes que entram é igual às correntes que saem, I4 mais I5. De tal forma que se eu colocar essa corrente I4 e 5 aqui no primeiro membro da equação, eu fico com I1 mais I2 mais I3, aqui está positivo e negativo, I4 menos I5, tudo isso aí é igual a 0. Então, satisfaz os dois somatórios aqui, Aqui o primeiro exemplo, as que entram igual às que saem. E aqui, nesse exemplo de baixo, somatório, ou seja, a soma algébrica das correntes que entram menos as correntes que saem igual a 0. Aqui agora eu tenho outro exemplo. Eu tenho aqui, nesse circuito aqui, eu tenho uma fonte de tensão e dois resistores. E aí essa fonte de tensão ela vai fornecer uma corrente, que eu vou chamar ela de I. E aqui, nesse nó, aqui eu tenho dois resistores em paralelo. Então, quando eu tenho dois resistores em paralelo, essa corrente aqui, que está entrando nesse nó, ela vai se dividir. Então, para cá vem uma corrente I1 e para cá vem uma corrente I2. De tal forma que, eu aplicando a LKC no nó A, em A, eu vou ter que I, a corrente que entra, é igual às correntes que saem, que é I1 mais I2. Se eu aplicar agora, I2 desce, está aqui, I2. I1 ela vem, percorre e vem para cá, então para cá eu tenho I1, e aqui saindo delas duas aqui, eu vou ter a corrente I, que é a soma das duas. Aqui aplicando a LKC em B, eu vou ter que I1 mais I2 é igual a I, e as correntes que entram agora vai ser I1 e I2, e a corrente que sai vai ser a corrente I. Ok? Vou apagar aqui. Associação de fontes de corrente em paralelo. Eu tenho aqui esse circuito, eu tenho aqui três fontes de corrente independente, eu tenho I1, I2 e 3, então eu vou adotar o sentido para cima como sendo o sentido positivo da corrente, no caso I positiva. Então agora vamos associar essas três correntes, essas três fontes de corrente e achar a fonte de corrente equivalente. E como seria isso? Nossa fonte de corrente equivalente ela vai ser igual ao quê? A soma algébrica das fontes de corrente. As correntes que estão para cima vão ser positivas e a que está para baixo vai ser negativa. Então, eu vou ficar com I1 menos I2 mais I3. I1 para cima é positiva, I2 para baixo vai ser negativa e 3 para cima vai ser positiva. De tal forma que a soma algébrica delas vai ser I1 menos I2 mais I3. Vamos agora para a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei de Kirchhoff para a tensão, que é LKT. O que é que ela afirma? Ela afirma que a soma das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão. Matematicamente, o que temos aqui? Eu tenho que o somatório das tensões de elevação é igual ao somatório das tensões de queda. Escrevendo isso aqui de uma forma geral, eu tenho que isso aqui vai ser o somatório
de M igual a 1, iniciando em 1 até um M final, de quem? Da tensão de M igual a 0. Ou seja, a soma algébrica da elevação e da queda de tensão é igual a 0. É exatamente isso aqui que eu estou explicando. A soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado ou laço é 0. Exemplo, eu tenho aqui esse circuito elétrico, eu tenho aqui 5 elementos, eu tenho duas fontes independentes de tensão, 2 resistores e aqui um elemento genérico que é esse V5. Sabemos também, pela lei de Ohm e a convenção do sinal passivo, que quando eu tenho um elemento em que a corrente I ela entra no terminal positivo e sai no terminal negativo, eu tenho que a lei de Ohm ela é V igual a RI. Eu tenho aqui uma corrente I percorrendo um circuito e passando por um elemento, primeiro entrando no seu terminal negativo e saindo do seu terminal positivo, eu tenho que a lei de Ohm é igual a menos RI. Ou seja, a tensão é igual a menos RI. Então vamos agora aplicar a lei de Kirchhoff da tensão nesse circuito. A corrente I ela está percorrendo aqui nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Então vamos lá. Ela entra aqui, e ela entra no terminal negativo de V1. Então é menos V1. Agora aqui, a corrente I ela entra no terminal positivo do aquele resistor, então é mais V2. De semelhante modo, ela entra também no terminal positivo aqui, de V3. Então vai ser mais V3. Aqui agora ela desce, Ela entra agora pelo terminal negativo de V4. Então é menos V4. Ela desce aqui também e entra pelo terminal positivo de V5. Então é mais V5. Isso tudo é igual a 0. Ou seja, o somatório algébrico das elevações e das quedas de tensão é igual a 0. Agora, reescrevendo isso aqui, eu tenho V2 mais V3 mais V5, que são as elevações de tensão, são iguais, eu tenho V1 e V4, que são quedas de tensões, estou passando para o outro lado, ficou positivo, V1 mais V4. Ou seja, o somatório das elevações de tensão é igual ao somatório das quedas de tensão. Essa foi a LKT. Agora vamos aplicar a associação de fontes de tensão em série. Se eu tenho aqui um circuito com fontes de tensão em série, eu posso associá-las e encontrar uma fonte de tensão equivalente. E tal como eu encontraria isso? Vou fechar aqui o circuito e aqui agora eu vou fazer, percorrer uma corrente ao longo desse circuito fechado. De tal forma, aplicando a lei de Ohm novamente, se eu tenho uma corrente entrando pelo terminal positivo e saindo no terminal negativo, eu tenho que a lei de Ohm vai ser V igual a RI. E se eu tenho uma corrente entrando no terminal negativo e saindo no terminal positivo, eu tenho que V vai ser igual a menos RI. Aqui eu tenho, no V1 ela entra pelo terminal positivo e sai no negativo, então eu tenho, V1. Aqui no V2 ela também entra pelo terminal positivo e sai no negativo, então mais V2. E aqui, no V3 ela entra pelo terminal negativo e sai no terminal positivo, então menos V3. Isso aqui é igual a 0. Aplicando também o nosso segundo somatório ali, eu tenho aqui, as elevações de tensão V1 mais V2 é igual à queda de tensão V3. De tal forma que a soma algébrica disso aqui vai dar 0. E aqui nós temos a nossa fonte de tensão equivalente desse circuito, que é justamente o somatório de V1 mais V2, que são as elevações, menos a queda de tensão V3. Obrigado, inscreva-se no canal e até a próxima aula.